Irmãos, hoje a gente quer falar sobre quem é Jesus Cristo. Eu dificilmente repito os textos, mas a Luciana, o Espírito Santo falou para a Luciana para a gente falar sobre isso hoje, então eu voltei numa anotação bem antiga que eu tinha na parte de trás da minha Bíblia aqui e coloquei essas coisas no aplicativo porque são muitos textos e eu não sei, é um melhor que o outro, eu não sei exatamente qual o Senhor vai dirigir para a gente usar, mas todos eles são sobre o mesmo tema, né? Mas basicamente a gente quer se manter no Evangelho, nas cartas de Paulo e alguns textos do Evangelho de João. Que o Espírito Santo ele nos dirija, nos ilumine, nos traga revelação na palavra do Senhor. Porque, Senhor, nós, pelo nosso entendimento, somos incapazes, mas o Teu Espírito tudo pode. O Teu Espírito é o bispo das nossas almas, ou seja, o ensinador das nossas almas. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que nós tenhamos a correta compreensão da Tua palavra e que nós saibamos recebê-la em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A questão que a gente queria estudar hoje é sobre quem é Jesus. Esse assunto veio à tona porque umas 2 semanas atrás passou por aqui a pastora Simone, né, e ela pegou um texto de 1 João e chamou a atenção da gente para quanto a gente usa o nome de Jesus sem pensar. E é verdade. E aí me ocorreu uma outra coisa que eu tenho percebido. Quantos irmãos, muitas vezes, cristãos já firmados na fé, têm dificuldade de usar o nome de Jesus. Vocês já perceberam isso? Tem muita gente que fala muito de Deus, mas não fala no nome de Jesus. E o que a gente vai estudar hoje é justamente a importância que tem esse nome. O que é, quem ele é. E começa justamente no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Vamos pegar o gancho do mesmo texto que a pastora Simone usou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeira coisa, nós fomos criados à imagem e semelhança de alguém. Quem é esse alguém? A gente acabou de ler que é o Verbo. Por intermédio dele, tudo o que se fez foi feito, inclusive nós, inclusive o homem. A palavra que diz que Deus formou o homem do barro, a palavra que usa lá é quase como manufatura, fez com as próprias mãos.
O que deu errado? Gênesis, capítulo 3, verso 15. Acho que é o 15. É isso. Capítulo 3 trata da queda do homem. Satanás vai lá, nós temos ouvidos a ele, Eva no caso, a gente já falou sobre isso aqui, e o homem cai em pecado, ele desvia o seu modo de pensar do modo de pensar de Deus. Nós desviamos o nosso modo de pensar do modo de pensar de Deus. Isso é pecado. E nesse mesmo instante, verso 15, olha o que o Senhor fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aí, no melhor estilo judaico, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que estilo judaico? Porque eles falam a coisa importante primeiro e depois a menos importante. Na ordem correta, na ordem da nossa cultura, ficaria: tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Em outras palavras, ele vai te matar. É isso que o Senhor diz para Satanás. Tu fez o homem cair, né? E a gente às vezes pensa isso como uma injustiça, né? E o Senhor, Ele já dá a resposta. Ele diz: um descendente de mulher, um homem. Tu vai machucar o calcanhar dele, mas ele vai te matar. Quem é? Quem fala isso para Satanás e quem é esse homem? Desde o princípio, desde a criação, o Verbo, ele está aqui. Já é o Senhor falando. Ele já diz o que ele vai fazer. E basicamente, de uma maneira muito curta e direta, ele diz: vou acabar contigo, Satanás. E será um descendente de mulher que vai fazer isso. Bom, colocado isso, carta de Paulo aos Colossenses, o que Paulo fala sobre Jesus e sobre a obra dele. Capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor de Deus? O nome que a gente às vezes esquece de usar. Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Esse é o poder do nome de Jesus. Nele, por ele, tudo foi criado, tudo só funciona, o universo só funciona por causa dele. A gente tem um celular desse aqui, isso é maravilhoso, né? Saiba, só funciona por causa dele. Tudo só é possível por causa dele. Lá a gente leu em Gênesis que nós somos criados à imagem de alguém. A imagem de Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo se reúnem lá no começo e decidem: vamos fazer o homem como? Vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Pois bem, este é a imagem do Deus invisível, o Deus que ninguém vê. A Bíblia diz que ninguém vê Deus, ninguém nunca viu. Mas o Senhor Jesus, Ele é a imagem visível do Deus invisível, o príncipe, o primogênito, o início, o princípio de toda a criação é Ele. Detalhe: nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Às vezes a gente é crente, né? A gente é cristão e a gente tem medo do diabo. Lá atrás, há talvez 7 mil anos atrás, o Senhor já fez uma promessa: Satanás, tu está morto. João diz que ele é a luz, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não têm como prevalecer contra a luz. Queridos, a gente precisa saber, com base nisso tudo, que nós lutamos contra principados e potestades, mas que o nosso Senhor é muito mais poderoso do que isso. Não tem objeto, não tem coisa, não tem, né? Eu vejo o pessoal falar muito de macumba, bruxa. Toda vez que eu dou poder para essas coisas, eu sou um idólatra. Porque o meu Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo existe. As coisas só funcionam, só têm vida por causa dele. João disse: Ele é a vida. Se o Espírito dele sai daqui, acabou. Tem gente que assiste noticiário e fica na expectativa da revelação ou da chegada do anticristo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse eu não lembro agora o verso exatamente, sabe o que ele fala sobre esse sujeito? O Senhor o matará com um sopro da sua boca, e pela manifestação da sua volta o destruirá. Morte e destruição. Você tem medo desse sujeito? Para quê? Por quê? Agora, uma parte desse texto que a gente não conhece, falando ainda sobre Jesus, sobre a imagem visível do Deus invisível. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Irmão, com essa dá para a gente tirar da nossa cabeça a ideia de que eu não preciso ir na igreja.
Ele é esse Deus que criou todas as coisas. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Vocês perceberam o poder disso? Pela morte dele, vós outros, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas obras malignas, pelo nosso entendimento equivocado, pelas nossas obras ruins, nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós nos convertemos para este Cristo, somos feitos através da morte dele amigos de Deus. Como que isso acontece? Paulo mesmo responde. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Amém? A forma de alcançar isso é não se afastar do evangelho. Agora, quando a gente vai para a carta de Paulo aos Filipenses, é onde a gente encontra, Filipenses capítulo 2, verso 5, é onde a gente encontra o modo como isso acontece. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? Presta atenção. Grava isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esvazie-se. A pior coisa que nós carregamos, que nos afasta de Deus, é uma porcaria chamada orgulho. E o exemplo que o Senhor deixa para nós, Cristo Jesus, é: esvazie-se. Ele é Deus. E Paulo diz que ele se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Obediência. E nada de orgulho. A gente é muito orgulhoso. O ser humano todo ele é. Nós somos. Qualquer um que nos fala alguma coisa meio diferente, né, o que a gente não gosta de ouvir, já pega fogo por dentro, né, e já está pronto para descarregar, né, fuzilar o sujeito. Isso vem de onde? De onde é que brota isso, gente? Do orgulho.
aí. E foi por isso, ou pelo que, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Repete isso comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Fala mais alto: Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, mas a gente precisa, amém, a gente precisa aprender a declarar isso. Eu confio em Deus, Deus é bom, Deus. Jesus é o nome acima de todos os nomes. Aleluia. Se não fosse Ele nos reconciliar com o Pai, o profeta diz: ai daquele que cair nas mãos do Deus Altíssimo, do Deus Juiz. Só tem uma chance disso não nos acontecer: Ele. Quem Ele é? Quem nós pensamos quando a gente vai ler o Antigo Testamento, né? Aí, de repente está lá Josué, e quando ele levanta a cabeça, tem um sujeito parado na frente dele, e assustado Josué pergunta: quem é tu? Tu está do nosso lado ou está do lado do inimigo? Tu é do meu exército ou do exército do inimigo? E ele responde: nenhum nem outro. Eu sou o comandante do exército celestial. É o mesmo cara, é o Cristo, Jesus o Cristo, o Messias. Machia é a palavra hebraica que para nós virou Messias, que em grego é Cristo, que quer dizer o ungido. Jesus, o ungido de Deus. Todas as vezes que você passa o Antigo Testamento, quem vocês acham, quem nós pensamos que se assenta na mesa com Abraão, enquanto os dois anjos vão passar a noite na cidade de Sodoma? Quem a gente pensa que é? O Deus que ninguém vê? É o Filho, é o Cristo. A Bíblia é muito clara quando diz que Ele existiu desde sempre. Por Ele todas as coisas foram criadas. É Ele que nós vemos. Pois muito bem, Paulo, ele acaba de nos dizer que esse Deus, Ele abre mão de ser Deus para se entregar na cruz, para nos reconciliar com o Pai. Ele morreu naquela cruz, se entregou. Lembrem bem disso. Lembrem bem disso. O preço para que nós tenhamos vida eterna foi a entrega de Jesus. Irmãos, nós o matamos. Mas foram lá os fariseus lá e os judeus. Nós o matamos. Pega Isaías 53 e veja lá o que diz. Quer ver o que tem em Isaías 53? Todo mundo conhece esse texto.
Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Conhece esse texto? Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós o matamos. Lembra quando Paulo diz que pelo nosso entendimento nós estamos separados de Deus? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho. Cada um vai pela própria cabeça, pelo próprio pensamento, pela própria razão. A gente duvida das coisas da Bíblia, põe em xeque. A gente procura estratégias e técnicas que são baseadas no conhecimento humano para fazer às vezes uma coisa dar certo, que não tem nada a ver com Deus. Não estou dizendo que tudo isso é ruim, mas que às vezes é contra, são coisas contra a vontade de Deus. O que é isso? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que se perdiam pelo caminho. Só tem um nome, irmãos. Só tem um lugar para onde a gente pode correr. Deixa eu voltar no Paulo, nós já estamos quase terminando. E aí? O que mais Paulo nos fala sobre esse Cristo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, o primeiro que ressuscitou. Visto que a morte vem por um homem. Lembra do que tinha lá no Gênesis? Que o Senhor diz: pois um homem, um descendente de mulher, vai acabar contigo, Satanás. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído, presta atenção, todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Esse é o Jesus. Esse é o nome. Não perde. Por que a gente demora tanto ou hesita tanto em invocar esse nome? O Eduardo escreveu aqui, em algum lugar eu li aqui: eu te invoco. Glória a Deus. Está com medo, está com dificuldade, teu casamento está ruim, tua vida está difícil, tem dívida, tem doença, tristeza, depressão, ansiedade. Invoca esse nome. Não fica só dizendo que confia em Deus. Jesus, eu invoco o teu nome. Esse nome tem poder. Ele fez todas as coisas, gente. Está
Está na Bíblia, está claro. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas Ele sujeitou debaixo dos seus pés. Você tem medo de macumba? Quem é teu Senhor? Quem é o nome que tu invoca? Tem medo da morte? O último inimigo que ele vai destruir é a morte. Quem é teu Senhor? Vocês entenderam por que os primeiros cristãos morriam, preferiam morrer ao invés de negar o nome de Jesus? Eles sabiam isso aqui. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente isso exclui só uma coisa: aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando o Senhor terminar o seu trabalho, Ele devolve o reino para Deus, o Pai. Amém. Do qual, de uma maneira incrível, que nós não sabemos como, Ele também é o próprio. Amém? E eu queria ainda, para terminar, te dizer mais um pouquinho de quem é esse Senhor. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, verso 5 em diante. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou o primeiro que ressuscitou, o primeiro que venceu a morte, e o soberano dos reis da terra. Tem medo de guerra? Tem medo do que os governos do mundo podem fazer? Você tem medo daquele que, nas mãos de quem a terra jaz? O soberano dos reis da terra. Agora preste atenção nisso. O soberano dos reis da terra, o primogênito, aquele que venceu a morte. João continua: aquele que nos ama, aquele que nos ama. E pelo seu sangue, ou pela sua morte, nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou dos nossos pecados por meio da sua morte, por meio do seu sangue. Aquela entrega na cruz, lá ele venceu Satanás, porque a morte entrou no mundo através de Adão, obra de Satanás. Mas a morte é tirada através de um outro homem, Jesus Cristo, obra de Deus. Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente.
E ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Agora presta atenção nisso: o Todo-Poderoso. O que o próprio Senhor diz sobre Ele mesmo? O Todo-Poderoso. Está com dificuldade, a vida está difícil, parece que não tem saída. Invoca aquele que nos ama, invoca aquele que afirma que Ele mesmo é o Todo-Poderoso. Por que tu acha que Ele vai te abandonar? O cara já entregou a vida na cruz por tua causa, deixou de ser Deus por tua causa, se humilhou, foi pisado, maltratado. Ao invés de ir direto para junto do Pai, escolheu levar sobre si todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É assim que Jesus se identifica em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. O que mais a gente pode falar dele? Eu não vou ler para não ficar muito comprido, gente, para não ficar longo. Mas quando a gente vai para o capítulo 19, não é tanto assim. Vamos lá. Vale a pena. 2 minutos. Todo mundo conhece esse texto. Eu não quero te mandar para casa sem ler esse texto. Porque o que te transforma, o que nos transforma, não é o que eu falo aqui na frente, é o que está escrito aqui. Aleluia. Entenderam? A Bíblia. Isso tem dentro da tua casa. Quando o homem caiu em pecado, ele perdeu uma coisa. Todo dia, né? Moisés nos conta no Gênesis que todo dia, no cair da tarde, o Senhor ia ao jardim para conversar com o homem. Isso nos foi tirado por causa de uma escolha errada que nós fizemos. Todo dia o Senhor quer falar contigo. Todo dia o Senhor quer falar com a gente. João diz que, Apocalipse 19, a partir do verso 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas ou muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue ou manchado de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. Presta atenção nisso. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Volta com ele todo o exército celeste. Montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, e para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem em seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Quanto tempo que a gente ainda vai andar por aí com medo de afirmar isso? Quanto tempo a gente vai andar por aí com medo? Fala de novo. Jesus Cristo é o Senhor. Fala mais alto. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos?